talvez o bem mais precioso que nós tenhamos hoje seja o tempo. Depois, é claro, do fôlego de vida que enche os nossos pulmões. E há um ano atrás foi exatamente isso que eu percebi que estava sendo roubado de mim, o meu tempo. E como que eu percebi isso? Foi através do uso de redes sociais. Em fevereiro, aproximadamente do ano passado, eu comecei a me incomodar bastante com o tempo que eu estava gastando dentro de redes sociais, mais especificamente no Instagram. Foi num belo dia que eu peguei meu celular, meu iPhone, quando eu peguei normalmente os iPhones têm o tempo de tela, né, que você costuma ficar e tal, e eu percebi que eu estava aproximadamente 6 horas por dia dentro do Instagram. E isso me incomodou bastante. Eu pensei, como que eu posso ser uma pessoa produtiva, como eu posso alcançar os meus objetivos, sendo que 6 horas do meu dia eu jogo fora dentro dessa rede social, porque literalmente é isso, eu estava jogando fora. A gente nunca está no Instagram e está fazendo uma coisa útil. A maioria das vezes que a gente está ali, a gente está vendo Reels que não vai acrescentar nada na nossa vida, ou a gente está cuidando da vida dos outros nos stories, enfim, sem nenhum valor. E todas as pessoas que eu admiro, eu comecei a perceber um padrão em comum. Nenhuma delas tinha Instagram. Ou se tinham, elas não eram ativas ali. Então eu tomei uma decisão no ano passado de ficar um tempo sem redes sociais, mais especificamente um tempo sem o Instagram. E hoje já está fazendo 1 ano e 2 meses que eu estou sem o Instagram. E a minha vida mudou muito. E eu gostaria de compartilhar para os homens, principalmente para os homens. Esse vídeo eu vou focar nos benefícios que um homem vai receber se ele sair do Instagram e aplicar alguma das coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Porque um homem de verdade, um pai de família, um homem que tem objetivos, sonhos a serem alcançados, ele não pode ficar perdendo tempo dentro de uma rede social vendo videozinho de 30 segundos. Isso não faz sentido. Ele tem que gastar o tempo dele em coisas que vão trazer um retorno para ele e para sua família, que vai fazer com que ele cresça intelectualmente, financeiramente, emocionalmente, para que ele possa suprir ele e sua família também. Então, desse vídeo eu gostaria de falar de algumas das coisas, alguns dos benefícios que eu tive saindo do Instagram. E o primeiro é justamente a questão do tempo. Eu consegui ter mais tempo. Pode parecer assim, bobeira falar isso, mas quando você fica preso no Instagram, você joga o seu tempo fora. Joga o tempo fora. E aí eu comecei a ver que o meu tempo ele estava disponível para eu poder aprender e fazer mais coisas. Eu comecei a ler mais, eu comecei a me organizar mais, a ter mais tempo de qualidade com a minha esposa, a aprender coisas novas. Tudo isso porque o tempo começou a sobrar. Então, com esse tempo sobrando, começou a surgir oportunidades para poder administrar melhor esse tempo. E a primeira coisa que eu comecei a estudar com esse tempo que estava me sobrando, porque eu estava fora das redes sociais, foi a como organizar o meu tempo. Eu comecei a estudar sobre qual a melhor forma de me organizar. Então, eu comecei a pesquisar formas de organização, aplicativos. Eu tentei vários, tentei o Notion, que inclusive eu uso até hoje, mas não com o propósito de organização. Tentei o Obsidian, tentei vários, na verdade. Minha cachorra tá andando aqui atrás, para ali. Ela tá fazendo bagunça aqui atrás. Mas vai ser em corte mesmo. Tentei o Obsidian, Notion, Microsoft To Do, vários. Só que a melhor maneira que eu descobri de me organizar foi essa aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. O método do Bullet Journal. Quem aqui já viu? Esse caderninho aqui que a gente vai preenchendo aqui as tarefas, os objetivos. Tem várias coisas. Eu não vou conseguir mostrar, ele já tá assim bem preenchido, tá vendo? Eu tenho preenchido todos os dias. Esta foi a melhor maneira de se organizar que eu encontrei. Para mim foi a melhor que funcionou. Eu tenho... Por aqui eu estou controlando os meus hábitos, eu estou controlando as minhas tarefas, os meus compromissos, tudo está anotado aqui. E isso tem funcionado demais para mim. Então, com mais tempo, que foi a primeira coisa que eu tive após largar o Instagram, agora eu comecei a organizar melhor o meu tempo.
E organizando melhor o meu tempo, eu comecei a ter tempo para para aprender e fazer coisas diferentes. Primeira coisa que eu separei depois que eu me organizei foi um tempo para investir na minha vida intelectual. Foi o quê? Ler mais. Eu sempre gostei muito de ler. Sempre foi um hobby. Sempre tive um hobby de leitura. Lá na minha adolescência eu li todos os livros do Harry Potter e aquilo ali é ainda fantástico para mim. Eu gosto demais da franquia Harry Potter. E através daquilo eu comecei a criar um gosto natural para leitura. Só que com o tempo e as redes sociais também foram comendo o meu tempo, meu tempo livre, e eu comecei a me afastar da leitura. E agora eu voltei com a prática da leitura. E isso tem sido muito bom para mim. Dentre os vários livros que eu tenho lido nesse último ano, um tem me marcado bastante, que é esse aqui, ó, A Única Coisa. Esse livro também me ensinou muito sobre organização e gestão do meu tempo, sobre ter foco, clareza de objetivos, enfim. Esse livro aqui, A Única Coisa, eu recomendo demais. Todo homem deveria ler esse livro. É um livro de cabeceira e deveria ler mais de uma vez. Então, com o meu tempo organizado, eu comecei a dedicar um tempo diário. Todos os dias eu separo um momento em que eu tenho que ler. Nem que sejam 10 páginas, eu coloco sempre um limite mínimo de 10 páginas, mas eu sempre leio mais. E a melhor parte disso tudo é que você sempre vai evoluindo, você sempre vai lendo mais. Cada dia que passa você quer ler mais livros, você quer ler mais páginas, é uma coisa muito doida. E é notável o quanto o seu repertório aumenta quando você lê. Quando você fica à mercê de vídeos de Instagram, desses conteúdos rasos, a sua mente, as suas opiniões, a sua fala fica rasa também. Então, quanto mais profundo você mergulha em conteúdos mais densos, como um livro, por exemplo, mais profundo também é a sua opinião, sua perspectiva, o seu ponto de vista. Então, como eu sou pastor e sou professor de teologia também, então eu comecei a sentir a diferença nos meus discursos após eu voltar com o hábito da leitura. Então, é fundamental um homem tenha o hábito da leitura. Então, essa foi mais um dos benefícios que eu tô que me afastar das redes sociais trouxe de volta para minha vida, que é o hábito da leitura. Então, agora eu tinha mais tempo, eu consegui organizar melhor o tempo que estava me sobrando, eu consegui reservar tempo para investir na minha vida intelectual com aumento da minha carga horária de leitura, eu estou lendo mais. E uma outra coisa que mudou para melhor na minha vida é que eu comecei a estudar mais sobre vida financeira. Eu acho que no Brasil a esmagadora maioria das pessoas não sabe nada sobre educação financeira. E eu também, eu cresci sabendo administrar o dinheiro de qualquer jeito, né? Acho que como todos a maioria administra. E eu comecei a estudar mais a respeito. Eu queria entender o que é um investimento, quais são as melhores formas de investimento, o tipo de quais são as coisas que eu devo fazer com o meu dinheiro, o que eu não devo fazer, como usar um cartão de crédito, enfim. E comecei a estudar todas as coisas. Até que eu me apaixonei por uma área específica, que é a área dos investimentos, mais especificamente com as operações em bolsa de valores. Eu comecei a estudar sobre day trading, sobre criptomoedas, e já tem 6 meses já que eu estou neste mundo aí, e de fato eu tenho gostado bastante. Tenho aprendido muito, tenho errado bastante também, mas eu vejo aí um novo horizonte se formando para mim, a minha mente meio que explodiu. E se tem uma coisa que eu recomendo também, caso você seja um homem que está buscando um boom na sua vida profissional ou financeira, estude sobre investimentos, estude sobre criptomoedas, bolsa de valores, mercados futuros. Todas essas coisas podem ser excelentes saídas para que você possa crescer na sua vida financeira ou profissional. E por último, não menos importante, eu tive mais tempo para poder passar com Deus. Na verdade, essa deveria ser a coisa mais importante.
Agora eu tenho mais tempo para poder me debruçar sobre a Bíblia, eu tenho mais tempo para poder orar ao Senhor, para poder ler conteúdos cristãos. Dentro das minhas literaturas, a maioria são livros cristãos. Eu sempre leio livros de desenvolvimento pessoal, como esse que eu acabei de mostrar para vocês, e entre outros que eu estou lendo, mas sempre eu estou lendo alguma literatura cristã. A Bíblia como parte do devocional, mas uma literatura cristã por fora. Então, agora o meu tempo está completamente organizado, está baseado sempre na palavra de Deus. Então, tudo o que eu faço é baseado na palavra. A minha vida, todas as áreas que eu tenho desenvolvido, é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida como homem. Eu, como homem, tenho que ter, eu tenho que ser um provedor para minha casa. Logo, eu tenho que ter um intelectual em dia. Eu tenho que saber conversar. Eu tenho que saber expressar as minhas opiniões. Eu tenho que saber administrar o meu dinheiro. Todas essas coisas têm que estar em dia, porque o homem bíblico, o homem que cuida da sua casa e cuida da sua família, ele tem que estar com todas essas coisas em dia. Ele tem que estar investindo o seu tempo para que essas coisas estejam 100%. E com o Instagram, essas coisas começam a ficar de lado. Foi o que estava acontecendo comigo. Eu gostaria de deixar esse vídeo gravado para que, se mais homens que estejam, porventura, assistam esse vídeo, se identifiquem com essa situação, eu peço que você comente aqui embaixo. Porque a minha vida tem sido transformada dia após dia. E eu vou postar mais vídeos e falar mais a respeito disso, das coisas que eu tenho aprendido. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas partes aqui no canal. Vou falar sobre livros que eu tenho lido, sobre os investimentos que eu tenho feito. Eu tenho começado também a fazer algumas atividades físicas, bem marcha lenta, mas eu tenho começado. Porque também isso é uma das coisas que o homem deve cuidar do seu corpo. Então eu sei que isso também deve ser uma das prioridades. Eu não tenho priorizado isso tanto quanto as outras que eu falei aqui no vídeo, mas esse é um dos pontos que eu tenho como objetivo para esse ano de priorizar para mim. Então, se tem algum homem que está vendo esse vídeo e se enquadra em alguma dessas situações ou quer melhorar sua vida de alguma maneira, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, vamos bater um papo a respeito disso. Se você tem mais uma sugestão de algum conteúdo relacionado ao desenvolvimento do homem, ou sobre outras coisas que o Instagram faz de mal para o homem, ou para a mulher, ou para qualquer pessoa, fala aqui também que a gente pode falar a respeito. Espero que você tenha gostado. Esse é o meu primeiro vídeo. Não vou cortar nada, vai ficar do jeito que eu gravei aqui, vai para o YouTube. E eu espero que todo mundo goste. Valeu, pessoal!